Olá, está começando a partir de agora mais um programa Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. E o tema do Unifra Entrevista desta semana é resiliência na vida pessoal e profissional. E sobre este assunto, sobre a resiliência, nós vamos estar conversando com a professora universitária e também psicóloga, irmã Susana Maria Roca. Ela trabalha muito com esse tema e desde já nós agradecemos a sua presença por ter aceito o nosso convite de participar do Unifra Entrevista e falar desse tema que é uma palavra pouco usual, digamos assim, mas está presente e muito na vida de várias pessoas e muitas vezes a gente nem sabe. Seja muito bem-vinda ao Unifra Entrevista, irmã. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Essa palavra poderíamos dizer que agora está cada vez mais na moda. Uns 14 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar, em português havia pouca coisa, né? Mas agora cada vez mais, em função de que todos nós nos deparamos com situações adversas, complicadas, dificuldades pessoais, coletivas e mundiais. Então, todos estamos querendo ver como é que podemos superar melhor situações adversas. Como podemos ser resilientes. Vamos começar definindo então, para quem está nos acompanhando, seja no canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube, o que é a resiliência, irmã? A resiliência é uma capacidade humana que tem toda pessoa, né? Que é uma capacidade humana de driblar, de recompor-se, de superar situações adversas. Essas situações adversas podem ser pequenas, do cotidiano, do dia a dia, pode ser, às vezes, aquela gotinha que é todo dia, mas que pode furar, né? Uma pessoa, ou pode ser também situações adversas bem complicadas, situações que nós chamaríamos situações traumáticas, né? De acidente, de morte, de violências, bom, todo tipo de situações que afetam uma pessoa. Então, resiliência seria superação de situações. Tem coisas que a gente não pode superar, vamos supor, superar, não pode reverter, por exemplo, alguém morre na minha família, né? Eu não tenho como fazer que essa pessoa volte, né? Mas então, resiliência seria como é que eu posso elaborar melhor essa situação de luto. Como é que a gente vai diferenciar, irmã Susana, a resiliência da persistência? Se a gente fosse pegar a palavra persistência, como a gente poderia diferenciar? Porque muitas vezes a pessoa ela não reage de imediato, né, a alguma situação inusitada, a algum problema. E aí ela persiste com algumas atitudes, com algumas situações. Quando e como a gente vai diferenciar a persistência da resiliência? Vamos ver. As estratégias de resiliência depende de que situação seja e depende das personalidades e do contexto da pessoa para ver como é que nós reagimos. Por exemplo, tem gente que quando se depara com uma notícia complicada, fica em choque. Então, não supera ou fica aérea, fica negando a situação. Tem outras que entram rapidíssimo, tá? Tem algumas que na primeira semana parece que tá bem e depois caem. Tem outras que vão fazendo o luto ou o processo e a superação aos poucos. Então, resiliência, para resiliência, as estratégias de resiliência podemos ter diferentes tempos, tá? O importante, se tu quiseres comparar com essa questão de persistência, para poder dizer que uma pessoa é resiliente, a gente tem que ter visto não só na primeira hora, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Resiliência é poder permanecer nessa estratégia de superação, de ir para frente. Sempre se diz que resiliência é poder olhar para o futuro e tentar encontrar estratégias para que a situação seja de alguma maneira melhor, né? Sim. A gente possa caminhar. Há um padrão assim em como ser resiliente, do tipo, aquela pessoa ela reage a situações inusitadas ou a situações sob pressão de uma maneira correta. Aquele é o padrão de resiliência, ou não existe? Cada pessoa tem a sua maneira de ser resiliente. Olha, os padrões de resiliência também dependem muito da cultura. Por exemplo, nós de cultura ocidental temos formas de superar as adversidades que não são os padrões dos orientais. E mesmo dentro aqui do Brasil, a cultura indígena ou as culturas indígenas não tem a mesma forma que as pessoas que são mais de origem, vamos supor, alemão
ou as pessoas que são mais afro, porque e dentro disso também nos diferentes países, por exemplo, na Venezuela, a Venezuela é um país que trabalha muito, tem muito incorporado a questão da dança e do humor. Se a gente vai se deparar com uma população, vamos supor, inglesa, não é essa a estratégia privilegiada. Então, as estratégias de resiliência têm a ver também com personalidade e com cultura. Não poderíamos dizer que há uma coisa que seja para todos, né? E sempre. Sim. Quando a professora coloca o exemplo da Venezuela e coloca o exemplo, por exemplo, da Inglaterra, né, do Reino Unido, dá para então a gente dizer, entender que os sul-americanos aqui, quem vive na América e mais especificamente na América do Sul, por ser latino, tem essa questão resiliente mais latente, eu diria, do que daqui a pouco o europeu, que muitas vezes é mais sério, é mais fechado, é mais conservador para alguns assuntos? Eu diria que não podemos fazer isso aí porque nós latino-americanos, por exemplo, não sabemos o que é campo de concentração. Então nós podemos dizer uma cultura como a cultura alemã ou russa ou outras a gente podia pensar, tá, mas como é que são? Não são latinos, tá? Porém, temos muitos trabalhos de resiliência sobre pessoas que estiveram ou em Auschwitz ou em campos de concentração, ou pessoas que saíram da guerra. Então, a gente não tem como dizer há uma cultura. Claro que as estratégias latino-americanas, por exemplo, e nós num contexto brasileiro, no momento de sofrimento, a gente se abraça, a gente se junta, a gente come, por exemplo, né? A gente se acompanha, faz demonstrações, a gente também expressa, né? Na nossa cultura nós podemos rir e podemos chorar em determinados aspectos com muita liberdade, em outras culturas não é tão comum, mas de repente, por exemplo, eu viajo bastante e eu me deparei que muita gente mais do Nordeste tem uma facilidade poética impressionante. Qualquer evento que termina, qualquer palestra, eles fazem uns poemas, uma coisa, essa pessoa consegue canalizar emoções e também expressar sofrimentos de uma facilidade muito grande através da escritura. Sim. Outro pode ser através da música, por exemplo. Tudo vai, de certa forma, entrar também naquela questão que a professora acabou de colocar, que é a questão cultural, né? Mas quando a professora coloca essa questão, por exemplo, de passar por um campo de concentração, a professora e irmã Suzana teve essa possibilidade, né, de viajar pela Europa e tudo mais. Como é que é uma pessoa que teve de passar por uma situação dessa? Como é que é a resiliência dela, tendo passado ou tendo um parente, um antepassado que passou por um campo de concentração? Traz um pouquinho para a gente, assim, como é o modo de vida, como essa pessoa vê o mundo hoje? Para mim foi muito chocante. Eu fui só uma vez visitar um campo de concentração, passei 6 meses na Alsácia estudando e aí li muita coisa sobre resiliência. Eu não falei diretamente, eu fazendo entrevista com pessoas que passaram por campo de concentração, mas escutei e li muita coisa. E uma coisa que me chama a atenção é essa vontade de continuar para frente, encontrar um sentido. Nessa mesma linha, há um autor, um psicólogo muito conhecido, que não é da época da resiliência, Viktor Frankl, que ele escreve muito sobre a importância do sentido da vida. Ele passou por campo de concentração. E aí ele comprovou como pensar, sentir e ter no coração um projeto, um sentido, uma esposa, um filho, algo que quer descobrir, uma missão para a humanidade, uma vocação no sentido religioso, um Deus que ajuda, pode chegar a ser uma força tão importante, tão grande para essa pessoa, que a pessoa possa estar para além, digamos, dos sofrimentos físicos, morais, espirituais, né? Se a gente pode ver um pouquinho mais na nossa situação, quantas coisas que às vezes uma mãe em situação de periferia, ou um pai, né, em situação de periferia, de risco, faz porque um filho está pedindo.
né? Todos nós temos determinados afetos e coisas, sabemos. A gente pode estar morrendo, mas de repente uma criança diz assim, ai, tu não brincaria comigo, que eu queria, ai, como eu queria, avó, que tu fizesse aquele bolinho, e a avó que nem vê, nem levanta, nem consegue respirar para aquele netinho. Uma resiliência para levantar e brincar. Por quê? Porque há um sentido, há um amor, há uma causa, há algo que toca nosso coração, que nos leva a dizer assim, por isso aí. A gente não poderia entender as missionárias, né? Eu estava agora em Manaus, vendo no Museu do Índio as experiências das irmãs, né? Que vieram, italianas, que vieram no meio do mato, no meio da floresta, no meio da Amazônia, com bisturi, com coisa, fazer cirurgia, se entender, e de repente a gente tem todas umas distâncias culturais aqui entre nós, sem sentido, né? Então, quanta estratégia de resiliência por uma causa, por uma missão, porque o coração está apaixonado por uma coisa. É, né? Algo que está muito relacionado à questão da força de vontade, né? De buscar, né? Estamos nos encaminhando já para o final desse primeiro bloco. Rapidamente eu quero perguntar para a irmã Suzana, como é que a gente identifica a ausência de resiliência em si próprio? Como é que eu consigo identificar uma falta de resiliência em mim mesmo? Porque muitas vezes é fácil a gente encontrar esse defeito, digamos assim, ou essa qualidade em outra pessoa. Mas em si próprio, como faz? Tem algumas expressões típicas, não dá, já tentei, eu já falei, deixa pra lá, né? Essas coisas que a gente parece que botou um ponto final, não há nada para fazer. Desistiu, o quê? Não quer né? mais. Então, quando a gente baixa os braços, aí a gente tem que pensar ou que está na hora de tomar umas férias, ou de repensar a vida, ou retomar o sentido da vida, né? Ou se posicionar realmente. Será que eu não vou poder superar ou que eu não encontrei por onde superar o que não quero? Porque às vezes a resiliência também tem a ver com eu não quero, né? Tem uma pessoa que diz assim, eu estou deprimida e vou continuar deprimida. Mas há profissionais, há amigos, há estratégias, há pessoas... Não, mas eu não quero, já lutei, já está. Se aposenta da resiliência, e isso a toda idade. Pode ser uma pessoa jovem, meia idade ou velhinho. Tem gente que tem pouca saúde, tem poucas condições, mas continua batalhando, como se tivesse todas as resiliências, as capacidades do mundo. Olha aí que interessante, algo bem importante para eu e para você que está nos acompanhando aí, seja pelo Unifra Online ou pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, pensar um pouco, né, sobre essa questão. Bom, olha só, o Unifra Entrevista agora vai fazer um intervalo, mas na sequência nós vamos voltar, sim, com a irmã Suzana aqui para continuar falando sobre o tema do Unifra Entrevista desta semana, que é resiliência. Daqui a pouquinho voltamos. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar a sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar não só o Unifra Entrevista, mas também outros programas aqui da TV Unifra. E o Unifra Entrevista desta semana fala sobre resiliência. E a convidada do programa é a irmã Suzana Roca, que é professora e também psicóloga. O pessoal que acompanhou o primeiro bloco deve ter notado um pouco de sotaque meio latino, né? Na irmã Suzana. Ela é do Uruguai, né? Nasceu em Montevidéu, é isso? Isso, eu sou castelhana. Olha aí. Porém, quando eu cheguei aqui, eu tive que aproveitar alguma estratégia de resiliência. Perfeito. Porque quando eu cheguei sem falar português e mais ou menos me virava e as pessoas me perguntavam, castelhana? Não, castelhana sim. Ah, a senhora vem da Argentina? Não. Ai, que bom.
e eu estava chegando depois de 13 anos da Argentina, então realmente para mim era como dizer, bom, melhor dizer aqui para ter mais facilidade com a resiliência, que eu sou uruguaia que não estou voltando. Pronto. Não estou Mas está há muitos anos morando já aqui no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, né? Sim, eu trabalho na Unicinos, moro no Rio Grande do Sul há 17 anos, olha só. Mas como trabalho para a Conferência dos Religiosos, a Conferência Nacional, então eu pulo por várias cidades, de Manaus, né, até Santana do Livramento, do Rio até Campo Grande, bom, diferente. Olha só, está em todos os cantos do Brasil agora. Todos não, o Brasil é muito grande. Mas daqui a pouco consegue, vai norte, sul, leste, oeste, né? Olha só, irmã Suzana, no primeiro bloco a gente estava falando, né, amplamente dessa questão da resiliência. Ela está muito presente, como a irmã colocava, em muitas pessoas. Ela é muito mais, então, uma qualidade do que um defeito para quem vive hoje nessa contemporaneidade, nessa questão de mudança, porque tem coisas que mudam de ano para ano, tem coisas que mudam de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Ser resiliente no século XXI é uma qualidade muito maior do que um defeito? Ou jamais vai ser um defeito? Nunca foi nem será um defeito a resiliência, porque assim, o ser humano, como todo ser vivo, vai precisando se adaptar a diferentes situações. E o ser humano tem muita capacidade de adaptação, né? Quanto mais criança, a gente mais capacidade. Quando a gente já mais velhinho, tem menos. Mas mesmo assim, nunca perdemos a capacidade de nos adaptarmos com situações diferentes. Quantas vezes a gente vê uma pessoa dizer assim, mas essa aqui não vai aguentar. E aguenta. Física, psíquica, emocionalmente, tem muita coisa que a gente descobre como capacidade. Então, sempre é uma possibilidade, porque resiliência é universal. Todos temos. De que maneira as relações familiares e as relações sociais também interferem na resiliência de cada um de nós? Se uma família não for resiliente, de certa forma estamos condenados a não sermos resilientes, ou se há muita resiliência naquela família, todos serão? É muito relativo? Eu diria assim, quando começasse a pergunta, eu pensei, se alguém está escutando, está com problema com a sogra, vai dizer, ui, a resiliência que a gente tem que ter com essa mulher agora, né? Perfeito. De repente tem um filho que está na adolescência e está complicado, a resiliência da família, a gente está no limite da resiliência, né? Sim. Ou está, sei lá, dependendo da situação, as pessoas vão dizer como é que estão com a resiliência. Então, eu diria assim, depende dos momentos. A resiliência é uma coisa que nós sempre temos, né? Que sempre temos. E algo muito importante é que, incrivelmente, o ser humano precisa tanto dos vínculos que quem não tem um ser humano ou vários pessoas que possam nos ajudar, a resiliência não se tece, não se desenvolve. Vamos supor que há um ser humano, jovem, adulto, o que for, homem ou mulher, isolado, totalmente isolado. As estratégias de resiliência para quem está isolado e não conta com ninguém são muitíssimo mais delicadas e muito mais difíceis. Tem que fazer muito mais luta para poder ter estratégias. Quem conta com a ajuda de outra pessoa, a resiliência é mais fácil. Dizem assim, os autores, é interessante essa pesquisa, os autores dizem que quando pesquisamos pessoas de qualquer idade que passaram por processos muito traumáticos e superaram, todos vão dar o nome de alguém que foi significativo. De uma ou mais pessoas, pode ser a mãe, um amigo, um médico, um vizinho, alguém, sabe? Alguém. Por quê? Porque o ser humano precisa dos outros. A gente, quando cai, tem determinadas batidas que a gente só com a mão de outro levanta. Por isso que a resiliência, às vezes, depende de estratégias pessoais, mas às vezes também depende do entorno. Sim. Tem entornos que não permitem essa resiliência. Sim. Alguns escritores aí que falam sobre o tema dizem que ela pode variar com o tempo. Ela pode ser mais intensa em uma determinada época da vida e talvez menor em outra, ou vice-versa. Por que ocorre essa variação em algumas pessoas da resiliência? Talvez por ter passado por situações que antes ela pensou que resolveria de uma maneira mais fácil e teve uma dificuldade e, de certa forma, freia essa resiliência dela de lutar, de buscar aquilo que de fato ela quer? Ou não tem nada a ver com isso? Tipo, o Rogério aqui só falou besteira agora.
Não. Tu está falando coisas muito pertinentes, porque são perguntas que também eu me fiz antes de começar os estudos. Quando a gente não se deparou com uma situação, não sabe como vai reagir. Mas depois que a pessoa supera, qualquer de nós supera qualquer tipo de obstáculo, parece como que a resiliência se fortalece. O que me fortalece não é o sofrimento. O que me fortalece é, após o sofrimento, ou o desafio, ou a crise, ter conseguido superar. Quando a gente observa as crianças, é engraçado. Uma criança aprende a, sei lá, levantar os pés e se segurar, uma criancinha pequena. Vai dizer, me deixa que eu quero fazer de novo, me deixa que eu quero fazer de novo. Tantas mais vezes ela consiga fazê-lo bem, vai querer e vai se sentir mais capaz. Bom, mas agora é mais difícil, agora eu quero pular. Que é um obstáculo agora... diferente. Então, a resiliência superada, digamos, faz crescer o nível de resiliência e nos empolga para superar outras situações. Porém, quando a gente, vamos supor, se dá mal numa prova, né? Nós estamos em contexto universitário, se dá mal numa prova, já vai ficando mais arriado e com mais medo para outra. Parece como que a resiliência estivesse mais fraquinha, tá? Não é que esteja mais fraquinha, é que há outros elementos que fazem que a pessoa duvide um pouco da sua resiliência. Vou colocar um último exemplo. Quando a gente está muito cansado, né? E ainda não tirou férias, como é que está a resiliência? Teoricamente está lá embaixo, né? Normalmente a gente perde o ônibus, um drama, né? Quando a gente volta das férias e tem uma má notícia, mas se a gente está apaixonado e voltou das férias, bom, vamos lá, a gente resolve, né? Então, há momentos que são biológicos, nós mulheres sabemos que em determinada idade, né, quando a gente é jovem, em determinada idade, tem dias que a resiliência está fraca, mas a gente pode dizer, olha, daqui a uns dias já vou estar melhor, né? Com homens não sabemos porque não tem esses ciclos de alternativas, né? Mas nós mulheres, por exemplo, sabemos, né? Ou às vezes, em determinado momento, vamos supor, a gente sabe quando a criança vem para casa e vem assim meio emburrada, né? E a gente diz assim, alguma coisa até hoje não é bom pedir ou vamos deixar para amanhã falar estas coisas, né? Nós temos como ver que ao longo da semana a gente tem mais ou menos resiliência. O máximo da resiliência é quando a gente se apaixona. Quando uma mãe vê que a filha diz, sim, mãe, levo o meu irmãozinho na escola, lavo louça, vou visitar a vovó, a gente pensa, essa aqui deve ter algum namoradinho por aí, porque está demasiado bondosa, ou vai pedir alguma coisa. Olha, né? Só que interessante essa observação. Quem não é resiliente e se identifica por não ser uma pessoa resiliente, mas quer ser, de que maneira ela pode vir a ser resiliente? A irmã Suzana Roca poderia, daqui a pouco, nos colocar assim a situação de faça um exercício, pense, haja de uma determinada maneira. Quem não é, como pode ser? Como pode passar a ser resiliente? Na verdade, esse aí é o mais interessante dos estudos de resiliência, que são quais são os fatores protetores, quais são os fatores que nos ajudam na resiliência. Tá? O primeiro fator protetor é contar com outras pessoas. Né? Se a gente, quando está fraco, não é capaz de pedir ajuda, ou quer pedir ajuda e não tem para quem pedir ajuda, isso já é uma fraqueza para a resiliência. Mas vamos supor que eu diga assim, tá, estou me deparando com uma situação, estou em outro lugar, nunca passei por uma situação assim, eu não me imaginava. Então, assim, quem que já passou? Quem que pode me ajudar? Quem que pode me acompanhar? Quem me segura a conversa? Com quem que eu posso botar conversa fora? Quem que vai ser um ombro ou uma orelha que me escuta e me acalenta nesse momento? Então, primeiro, contar com pessoas, né? Temos muitas redes de apoio, às vezes temos hospital, temos livros, temos pessoas, temos psicólogos, temos escola, mas não vamos ao encontro dele, né? Quantas pessoas que dizem assim, estou me sentindo mal, mas não vou no médico ainda. Bom, mas como é que a resiliência, né? Como é que a saúde vai se melhorar se a pessoa não vai fazer uma consulta, não toma remédio, não faz... Então, essa segunda, redes de apoio. Então, são a aceitação de pessoas, o contato com pessoas Evitar a que solidão, possam... de certa forma. Exatamente, não de se isolar, porque o sofrimento, naturalmente, quando a gente está sofrendo, é como que se repliega,
Se bota para dentro. Então, fazer esse esforço de dentro das possibilidades, poder pedir uma ajuda. Segunda rede. Terceira, autoestima. É interessante quando a gente é voluntário num hospital ou a gente vai visitar algum velhinho, alguma pessoa que está doente e vai aqueles voluntários, sabe, que faz a unha da senhora, ou faz a barba do homem, ou leva uma florzinha. A pessoa se sente melhor, né? Quantas vezes a pessoa se sente mal porque está na cama e vem, eu vou dar um jeito nesse teu cabelo, né? E lava a cabeça, dá uma secadinha, uma boa penteada. Ai, já me sinto melhor, né? Isso também, o trabalho da autoestima, e não estou falando só da estética, às vezes é poder dizer para essa pessoa que está desempregada, olha, mas tu tem capacidade, que a pessoa possa trabalhar a sua autoestima. Não vou me deixar e ficar em pijama em casa, não. Vou me vestir, vou caprichar, vou preparar uma mesa e sentar na mesa, mesmo que seja com uma coisinha simples, mas fazer as coisas. Autoestima. Depois temos outras qualidades que, se quiser, podemos falar, e há um pilar muito importante que é a espiritualidade, né? Quando a pessoa tem espiritualidade, alguns autores não gostam muito de falar só de espiritualidade, falam de sentido, porque tem gente que não tem uma fé num Deus, né? Mas tem um sentido, tem um motor, tem uma família, lutar por uma família, lutar por um curso, uma motivação que faz um transcendente, um ideal político, né? Então, uma causa. Então, esses também são motivos que nos ajudam a fazer crescer a nossa resiliência. E o último, o senso de humor. Sim, isso não tem. Quem às vezes pode rir das suas próprias coisas, do sotaque, da idade, dos quilos, das faltas, dos erros, quem pode rir de si próprio, Aproveite. já está em bom caminho, né? Bem caminho sobre ser resiliente. Irmã Suzana Maria Roca, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Obrigada. Nós é que agradecemos. O Unifra Entrevista volta na próxima semana. Você pode rever esse programa no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, ou nas reprises aqui também no canal 15 da NET pela TV Unifra. Um grande abraço para todo mundo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Obrigada.